Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que Deus abençoe você. Hoje trago uma palavra do Senhor para a sua vida. Espero que o Espírito Santo fale ao seu coração. Vamos ler o que Jesus nos diz no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 13 a 17. Vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus falou essas coisas depois de ter lavado os pés dos discípulos em sua última ceia. Ele falou isso antes de ir para Jerusalém, ser preso e morrer crucificado. Ele lavou os pés dos discípulos porque queria deixar uma última mensagem aos seus discípulos. Lavando os pés dos apóstolos, ele deu um exemplo de humildade e de amor. Jesus era o mestre. Ele não precisava lavar os pés de ninguém. Os discípulos é que deveriam ter lavado os pés de Jesus. Esse trabalho era reservado para os escravos e pessoas humildes. Lavar os pés cheios de poeira dos outros era uma tarefa bastante humilhante. Somente os servos deveriam fazer isso. Os discípulos sempre discutiam entre si qual deles seria o mais importante. Havia entre eles uma espécie de competição para saber quem seria o primeiro ministro quando Jesus se tornasse rei. E eles andaram tanto tempo com Jesus, mas não entenderam uma coisa, que no reino de Deus, o mais importante é aquele que serve os outros. Jesus disse que os discípulos deveriam lavar os pés uns dos outros. Jesus deu exemplo para que os discípulos fizessem como ele fez. Jesus era rei, mas ele estava indo morrer numa cruz. Jesus era um mestre, mas ele estava servindo os discípulos, lavando os seus pés. Este é o espírito da fé cristã. Jesus é o rei que serve. Jesus é o mestre que lava os pés dos seus discípulos. E os discípulos de Jesus devem fazer o mesmo. Quando eu era mais jovem, fui ajudar no acampamento da igreja. Na hora de fazer o mutirão da limpeza no final da temporada, nós dividimos em equipes, em duplas, para fazer o trabalho. E eu me ofereci para lavar os banheiros. E um pastor se ofereceu para lavar comigo. E eu falei para ele: você não precisa fazer isso. Essa tarefa não é muito nobre. E ele respondeu: e por que não? Eu gosto de lavar banheiros. Na verdade, eu acho que ninguém gosta de lavar os banheiros. Ninguém gosta de servir os outros, principalmente nas atividades mais desgastantes ou trabalhosas. Mas aquele pastor, para me animar, veio me ajudar naquela tarefa ingrata. Eu tenho certeza de que ele era sincero e estava imitando o Senhor Jesus. Jesus lavaria um banheiro para seus discípulos. Quanto mais eu deveria lavar um banheiro? Isso me faz refletir. Nós somos servos de verdade? Senhor, Senhor, mas nós não fazemos o que Ele manda. Nós ficamos sentados esperando os outros nos servirem. Nós fingimos que não estamos vendo as necessidades ao redor e não nos dispomos a ajudar. Uma vez, um pastor sugeriu o teste da humildade de servo. E o teste é simples. É uma pergunta. Em sua casa, quem é que limpa o banheiro? A pessoa menos importante da casa é quem faz esse serviço. Esse é o servo. Se não é você, você não passou no teste. Você não é o servo. Porque aquele que serve nas pequenas coisas servirá nas grandes coisas. Quem é fiel no pouco, também será fiel no muito, disse Jesus. E na igreja? Quem faz o trabalho mais humilde de arrumar as mesas, retirar o lixo, limpar a bagunça? Há serviços na igreja que fazem as pessoas parecerem mais importantes.
Mas na igreja de Jesus, a pessoa mais importante é a que serve. Foi assim que Jesus ensinou. Aquele que lava o banheiro talvez seja a pessoa mais importante diante de Jesus. Porque a pessoa mais importante é aquela que serve, tal como Jesus. No reino de Deus, as pessoas mais importantes fazem esse tipo de trabalho. As pessoas menos importantes, aos olhos dos homens, são as mais importantes para Deus. Em Mateus capítulo 23, versículos de 11 e 12, Jesus diz aos seus discípulos: o maior entre vós deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. O apóstolo Pedro teve seus pés lavados por Jesus. Ele não queria que Jesus lavasse os seus pés, ele tinha a noção de que o menos importante é quem deveria fazer isso. Ele até discute com Jesus, mas Jesus convence a Pedro a deixar que ele lavasse os seus pés. Pedro escreve, então, muitos anos mais tarde, em uma das suas cartas: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Humilhar-se e servir aos outros é o caminho do cristão. Querer ser importante e não se sujeitar aos outros é o caminho deste mundo. Você segue o caminho da cruz de Cristo ou segue o caminho do mundo? Jesus nos ordena a servir o próximo. Servir, muitas vezes, é assumir uma posição humilde. Mas fazendo isso, estamos imitando ao Senhor Jesus e estamos obedecendo a Deus. Quando servimos o próximo, nós não damos lugar à nossa natureza humana. Servindo ao próximo, nós trazemos a presença do reino de Deus neste mundo. No reino de Deus, o Rei Jesus serve. E nós que somos seus discípulos, também servimos o próximo. E Jesus diz que seremos felizes se praticarmos o que Ele nos ordenou. O apóstolo Paulo é um discípulo que também aprendeu a ser um servo fiel. Ele escreve para a igreja de Filipos: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Senhor Jesus poderia não ter assumido a forma de servo, pois Ele era Deus, e Rei, e Mestre. Mas Ele não se apegou à sua posição de Rei. Antes, Ele se despiu da sua glória, se esvaziou e se tornou servo. Ele não chamava a si mesmo de Filho de Deus, mas se referia a si mesmo como Filho do Homem, para demonstrar que assumia a forma humana. E Ele foi obediente até a morte. E Ele morreu numa cruz. Por isso Deus o exaltou o nome de Jesus acima de todo nome. Diante dele todo joelho se dobrará. No céu, na terra, todos vão ter que confessar que Jesus, o servo de Deus, é o Senhor de todos. Todo aquele que se exalta será humilhado. Todo aquele que é humilde diante de Deus e das pessoas será exaltado. Essa é a palavra de Jesus. Na sua casa, você é o que serve ou aquele que é servido? Você considera as outras pessoas mais importantes do que você? Você é um servo de Jesus? Sua atitude é de senhor ou de servo? Seja um servo de Deus. Numa discussão com seu irmão, você sempre quer mostrar que tem razão? Porque você fala melhor, tem mais argumentos, quer vencer uma discussão a qualquer custo? Você já magoou seu irmão, sua irmã, alguém da sua família,
e não tem humildade de pedir perdão. Arrepender-se é também saber se humilhar e pedir perdão à pessoa ofendida. Mas pedir perdão de verdade. Não é dizer, desculpe-me, sou assim mesmo, tenha paciência. Pedir perdão é se humilhar e dizer, errei, não farei novamente. Que Deus me ajude a corrigir. Humilhe-se sob a poderosa mão de Deus. Deus vai recompensar você no tempo certo. Você se humilhando vai imitar o Mestre Jesus e será abençoado, será bem-aventurado. Eu desafio você a ser um servo de verdade, não apenas de boca para fora. Um servo não discute com os outros, mas obedece humildemente. Ele não espera que eles peçam ajuda. Ele percebe a necessidade e vai servir. Ele vê a louça suja e lava. O servo não espera que peçam para ele lavar. Ele não se acomoda no silêncio e nem na omissão. O servo vê a cama desarrumada e arruma. Não espera que outra pessoa o faça. O servo vê os outros trabalhando e vai trabalhar também. Essa atitude para o serviço é um treinamento para a nossa alma. Servir é o fruto de um coração humilde. Só os humildes serão ouvidos por Deus. Então tenha o propósito de atender às necessidades dos outros. Sirva o próximo com humildade, como Jesus fez. Ele serviu a todos. Ele se humilhou na sua forma humana. Ele tomou a sua cruz e pagou o preço pelo meu pecado na cruz. Ele foi humilde e lavou os pés dos apóstolos. E nos ordenou que fizéssemos o mesmo uns aos outros. Mas fazendo isso, não espere agradecimentos nem reconhecimento por essa atitude. Um servo vive para servir ao Senhor e não para receber elogios. Você quer ser um servo verdadeiro? Então ore comigo. Senhor Deus, eu quero ser um discípulo de Jesus. Eu quero seguir o Mestre. Quero ter atitude de servo. Quero considerar os outros mais importantes do que eu mesmo. Ajude-me a ser humilde e a servir os outros. Eu quero obedecer a Deus de verdade, não apenas de palavras. Eu quero imitar o Mestre. Quero ser um servo fiel. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor, o Mestre, abençoe a sua vida. Jesus.
da eternidade, príncipe da paz, nome é maravilhoso, tu és Senhor, sim, príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte.